Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Olá, em mais um episódio do Metadoxos. Hoje a ideia é falar um pouquinho de como é importante entender o que está por trás dos conceitos e das abordagens. Especificamente, eu vou estar falando um pouquinho do meu aprendizado com a complexidade e o quão foi importante compreender aspectos e como funciona um sistema complexo e a implicação disso para a gestão, para as organizações e para os sistemas da sociedade. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Quando eu estou falando de complexidade, eu ainda estou falando de algo que é bastante novo é uma ciência bem nova, e quando a gente está falando de complexidade para a organização mais nova ainda, é muito recente. Quando a gente pega as ciências da complexidade, a gente está falando da aplicação em áreas como a física, como a biologia e a tecnologia da informação. Boa parte da literatura que existe sobre complexidade em organização é uma tradução, uma metáfora dessas áreas para o que acontece na organização. Então a gente está bem no comecinho do que significa sistemas complexos e a sua implicação para a organização. Mas a gente já tem uma boa base de como isso funciona. A abordagem que nós usamos na XI vem de um modelo chamado KINEF, que é de um autor, de um pesquisador chamado David Snowden. O David Snowden é do país de Gales, dedicou um pedaço importante da carreira para a IBM e estudando no começo gestão do conhecimento, e ele tem uma formação em antropologia e semiótica, e portanto ele tem um olhar para a complexidade, para os sistemas complexos a partir dessa base das relações e dos significados e sinais nos nossos fluxos e nas nossas interações. O KINEF, como o Snowden, para chegar em complexidade, ele é um modelo que fala em 5 domínios, né, e de alguma forma na visão clássica de que os sistemas, e ele abre então esses domínios em 5, ele abre o ordenado em claro, o simples e complicado, e o complexo e o caótico, e tem um domínio inicial que está associado à ideia da gente dar um passo para trás e está nesse estado de confusão em relação ao que está acontecendo, ao que emerge da realidade. O ponto central aqui é de contar um pouco de como é que foi a minha história e como é que eu tenho usado a complexidade, né? Se a gente for pensar, provavelmente todos nós aqui ouvindo esse podcast vão se lembrar que a ideia de olhar para um mundo a partir de uma lógica mais linear, de uma lógica de controle, de uma lógica de acerto, nos fez pensar e olhar para a realidade a partir dessa ilusão de que a realidade pode ser totalmente compreendida, controlada, planejada, organizada. Quem tem um filho pequeno, quem tem um neto, convive com uma criança pequena, vai perceber que a experiência da criança com a aprendizagem é uma experiência aberta, é uma experiência de curiosidade, é uma experiência rica. Com algumas exceções, a grande maioria dos sistemas de educação do mundo, por conta da influência do positivismo, da revolução industrial, dessa visão mais mecanicista da explicação da realidade, transformou a escola nessa experiência de você chega num grande quadrado, cheio de quadradinhos, onde as crianças estão enfileiradas, e o principal ponto é que todo o sistema cognitivo emocional que a escola cria com a criança é um sistema onde baseado em pergunta e resposta, né? Então a capacidade de acertar está ligado à capacidade de definir se a criança aprende ou não, e isso tem uma implicação não só intelectual, mental, mas uma implicação emocional, porque a ideia do acerto e a ideia de aprovação vem junto com uma implicação emocional. E o que acontece a primeira vez que eu li isso foi num artigo do Deming. O Deming foi o grande pai dos programas de qualidade total que entraram no mundo das organizações na década de 80
E o Deming fala isso nesse artigo, né? Ele fala que o Deming começa a trabalhar com programas de qualidade na década de 50, depois da guerra, e ele fala que o grande equívoco que os gestores de qualidade cometeram foi o de usar só a abordagem quantitativa que ele tinha para a qualidade, e eles esqueceram do aspecto psicológico, do aspecto da aprendizagem do adulto no ambiente de qualidade. Então, nos últimos 40, 50 anos, as organizações hipertrofiaram ainda mais, né? Quando a gente fala em qualidade, a gente fala em indicador, a gente fala em controle, a gente fala em problema, a gente fala em quebrar o problema em partes, e a gente fala muito pouco do aspecto psicológico e relacional que as pessoas têm com o processo de aprendizagem. Eu não sou diferente, né? Eu comecei a trabalhar cedo e fui formado, né? A minha formação de trabalho se deu no final dos anos 80, em boa parte dos anos 90, então eu fui influenciado pela reengenharia, depois aqui no Brasil bastante, né? Como eu trabalhei para a GP Investimentos, eu fui bastante influenciado pelos modelos do professor Falcone, da ideia de melhoria contínua, do PDCA, e durante um bom tempo eu acreditei mesmo nessa ideia, né, de que tudo que você só pode controlar o que você mede, e a realidade é possível que seja planejada. Então o PDCA, a ideia de que você planeja alguma coisa, faz alguma coisa, checa o resultado e tem uma ação corretiva sobre a eventual não conformidade desse resultado, foi bastante difundida na minha formação. Fui crescendo na carreira, e cada vez que eu fui crescendo na carreira, essa ideia de que eu podia planejar e controlar o futuro, e se eu tivesse disciplina de execução e fosse meritocrático, o sucesso viria, as coisas aconteceriam, e assim foi na minha vida. E quem lembra no último episódio eu falei um pouquinho das trajetórias paralelas da minha carreira com a minha trajetória de autoconhecimento. Então é como se o aspecto psicológico, subjetivo, sutil do autoconhecimento fosse andando numa avenida, e todo o meu aspecto objetivo, disciplina de execução, de entregar as coisas, fossem acontecendo numa outra avenida, e essas avenidas eram irreconciliáveis. E assim foi, como presidente do Hopi Hari, super influenciado pelo modelo da GP Investimento, da 3G, da Ambev, e depois eu fui trabalhar para a DBM, e lá eu comecei a integrar esse mundo e essas paralelas, porém eu fiquei muito preocupado naquele momento na aplicação. Comecei a desenvolver muitas técnicas, muitas abordagens que de alguma forma levavam em conta aspectos filosóficos e psicológicos, mas ainda considerando que era possível planejar e controlar a realidade das coisas. O grande embate que eu fui ter foi quando eu fui vice-presidente da Natura, porque aí um dos principais desafios que eu tive na vice-presidente da Natura foi de implementar um modelo de gestão que levasse em consideração os aspectos sutis e subjetivos, né? Eu entrei na Natura em 2008, e a Natura já era uma empresa muito bem sucedida, mas não era uma empresa excelente em processo. Então tinha essa inquietação, essa pergunta: como é que uma empresa que não executa os seus processos, o seu PDCA de forma tão brilhante, consegue resultados tão extraordinários? E aí, antes de fazer qualquer intervenção, essa ideia de desenvolver essa curiosidade. E uma das principais respostas não estava na qualidade de execução da empresa, mas estava na disciplina ou na coerência da empresa de expressar os seus valores de forma bastante íntegra e coerente ao longo de, naquele momento, 40 anos de história, e com um foco muito grande na relação, no espaço relacional entre as pessoas. E aí, portanto, eu já conhecia a abordagem integral do Ken Wilber, que tem, de forma sintética, essa perspectiva do indivíduo, das relações e dos sistemas. Então leva em consideração aspectos subjetivos, intersubjetivos e os aspectos objetivos da realidade, e essa foi a inspiração para a gente começar a trabalhar no modelo de gestão ali. Tinha um desafio adicional e bem grande ali, que toda essa reflexão e conversa sobre a implementação de um modelo de gestão, ela era discutida com 3 engenheiros, um haitiano, que era o Edson Musa, que foi um grande executivo da ROD, o Luiz Ernesto Geminiani, que era presidente da Promon naquele momento, que é uma empresa de engenharia, e o Pedro Passos, que era um dos fundadores da Natura, e também engenheiro, a cabeça mais por trás da operação da Natura.
Por coincidência, esses três engenheiros, 2 politécnicos e um itiano, tinham sido presidentes da Fundação Nacional da Qualidade. Quem não conhece a Fundação Nacional da Qualidade, que é responsável, né, pelos programas de qualidade e por levar à frente essa ideia de melhoria contínua, de uma qualidade baseada aí nos conceitos de planejar, executar, checar e agir sobre o planejamento, construindo lá o framework. Então, foi muito desafiador, porque à medida que eu estava lá aprendendo a construir o modelo de gestão da Natura, eu estava tendo que lidar com esses engenheiros, todos homens, acima dos seus 60 anos naquele momento, gente muito experiente, eu tinha 40 anos nessa época, e foi quando, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando para criar esse modelo de gestão para a Natura, que levasse em consideração os aspectos subjetivos, implícitos, tácitos, espirituais, relacionais, eu me dei conta aprendendo sobre a aplicação de tecnologia, que é importante toda vez que você está aplicando uma nova tecnologia, você ter clareza de qual é a ciência que informa aquela aplicação de tecnologia que você estava desenvolvendo. Então, de alguma forma, o modelo de gestão é uma tecnologia de gestão que, na Fundação Nacional da Qualidade, para o Vicente Falcone, para o modelo da Ambev, para o modelo da Gerdau naquela época, a ciência, entre aspas, era uma ciência engenharia, que a engenharia não é ciência, mas era um aspecto mecanicista, um olhar de engenheirar a realidade. E à medida que eu fui estudando, dentro de quem estava experimentando as questões da abordagem integral, a gente foi chegando à conclusão que a melhor... E aí tem uma coisa que também vinha da Natura, que tinha uma metáfora na Natura que fazia com a empresa como um organismo vivo, como um ser vivo. Ricardo Guimarães, que tinha trabalhado na marca, junto com os fundadores no começo da década de 90, falava dessa ideia da Natura ser um organismo vivo. E o Ken Wilber dizia assim, uma empresa não é mais complexo que um ser vivo. E a metáfora que o Ken Wilber faz, que é maravilhosa, é assim, se eu sair para jantar hoje à noite e beber muito vinho, amanhã cedo eu tenho que trabalhar às 8h30 da manhã, umas células do meu fígado não podem falar, vai trabalhar que eu vou ficar aqui em casa descansando. Porque eu tenho um princípio organizador do meu ser vivo que faz que eu funcione de forma integrada como indivíduo. Numa organização, a gente pode propor uma mudança e uma parte das pessoas fala, não acredito nessa mudança, porque tem esse conceito dentro da abordagem integral de a diferença de um ólon individual e de um ólon coletivo. Essa ideia de um ólon é a forma como o universo se desdobra em todo e parte. Então, um átomo é uma parte e é um todo. Uma molécula é um todo e é uma parte. Uma família, uma empresa são ólons coletivos, eles são todo e parte, mas são compostos de seres humanos, então eles têm consciência para alterar a realidade. Esse insight, né, porque na Natura já tinha assim, então essa reflexão de que não era mecanicista, era um ser vivo, me levou a estudar mais complexidade. Foi quando eu cheguei no trabalho do Edgar Morin, que talvez tenha sido o primeiro grande autor de complexidade lá no começo dos anos 50, logo depois da Segunda Guerra. Ele vai para a Itália, depois vai para os Estados Unidos e escreve uma trilogia chamada O Método, que é a primeira vez que ele começa a falar de complexidade a partir de um olhar muito mais amplo. Então ele fala que o sistema complexo tem essa dimensão da parte o todo, ele fala na ideia de paradoxos, né? Um sistema complexo ele é paradoxo. Paradoxo é aquilo que você só consegue compreender quando você separa as ideias. Então, um paradoxo é, por exemplo, uma relação só existe se indivíduos forem fortes. Então, você tem indivíduos fortes e relação. Quando você junta as duas coisas, elas fazem sentido, mas elas têm uma contradição intrínseca. Isso constrói um paradoxo. O sistema complexo é inteirinho cheio de paradoxos. Não é à toa que o nosso podcast chama Metadoxo. É a ideia de ter uma visão além dos paradoxos para compreender a realidade. E aí, quando a gente começa a entrar na complexidade e compreender a grande diferença, né, quando a gente está falando de planejamento e controle, engenheirar, eu consigo visualizar o futuro, tudo que emerge é problema, eu consigo quebrar esse problema em partes, criar os indicadores. Em complexidade a gente está falando de coisas completamente diferentes. Complexidade a gente está falando que tudo em complexidade é emergente porque a gente está fazendo isso de dentro
para fora do sistema, então eu só consigo compreender o sistema estando no sistema e portanto, as coisas que aparecem no sistema são emergentes e a gente só consegue compreender a emergência dessas coisas a partir de padrões, e elas são emergentes e acontecem a partir de padrões porque tudo no sistema complexo está em relação e essas relações são exponenciadas a múltiplas interações e, portanto, a gente vai vendo esses emaranhamentos surgindo e é da natureza de complexidade, então, a incerteza, a emergência e a diversidade e multiplicidade de perspectiva. Estou falando aqui agora, né, como o executivo, estou nos últimos minutos aqui, sentado na cadeira do executivo na Natura, contando um pouquinho para vocês a história de como se deu esse desafio de trazer complexidade para dentro de gestão, que está no livro Gestão Integral que eu escrevi, é o primeiro capítulo, e acho que ele é super importante, porque se a gente não usar a complexidade como base para entender, todo o resto depois vai ficar muito difícil porque a gente vai meio que construir um camelo com asa, né? Porque a gente vai ficar tentando adequar alguma coisa à engenharia que vem antes da aplicação de todas essas coisas. Enfim, para encurtar um pouco essa história, foi um embate grande. No fim das contas, eu tive que ceder a ideia de engenheirar o modelo de gestão, então eu tentei deixar por trás os elementos da complexidade, mas contratei a Accenture com outro engenheiro politécnico, Rodolfo, para me ajudar a fazer a tradução entre o que eu estava aprendendo de complexidade, os aspectos sutis, tácitos e implícitos da gestão e transformar isso num modelo mais cartesiano. Funcionou por um tempo, mas foi um resultado parcial, porque de alguma forma ele não tinha a profundidade dos temas que a gente estava estudando. E aí, basicamente, na saída da Natura, eu comecei a levar isso mais a fundo, a estudar mais da aplicação, e hoje, falando aqui no papel da XI, da consultoria, como consultor e fundador da XI, dá quase para dizer que hoje a gente não dá um passo sem falar de complexidade. Primeiro que essa é uma porta de entrada importante, então, para quem está me ouvindo aqui, trabalha com organização e é consultor de organização, ao invés de ficar falando de propósito, de trabalhar autoconhecimento na organização, saúde mental, que são todos temas, né, que, por incrível que pareça, ainda tem gente que acha que falar desses temas na organização é abraçar a árvore. Ninguém discute hoje que o ambiente das empresas está mais difícil, mais complexo, mais incerto. Então, a partir dessa dificuldade, complexidade e incerteza, esse é o ponto de entrada, de dizer assim, olha, se você sente que o teu negócio é volátil, instável, é incerto, você não consegue mais planejar e controlar porque a velocidade que as coisas mudam não é tão rápido, você precisa entender complexidade. Então, a porta de entrada para uma intervenção mais sustentada em qualquer empresa hoje é por meio da complexidade. Então, essa é a grande diferença entre o que a gente faz na XI hoje e ter que mascarar a conversa de complexidade que eu vivi na Natura, que hoje é explícito, e ninguém mais discute que existe complexidade, o grande tema é o que vem na sequência, que é, uma vez que as coisas são mais complexas, e a gente falou disso no último episódio, empresa precisa ser um lugar para ser humano e não um lugar para recurso humano, e isso que dá possibilidade de fazer muito mais conversa. E, portanto, para quem está aqui me ouvindo, tem um ponto de partida, que é que se você quer trabalhar com organização, empresas, quer levar aspecto de desenvolvimento organizacional, quer trabalhar com estratégia, quer trabalhar com gente, quer trabalhar com inovação, antes de você olhar para cada uma dessas coisas separadas, dá um passo para trás. Vai estudar complexidade, pode estudar o Snowden, pode estudar a escola do Edgar Morin, hoje tem várias escolas diferentes de complexidade, mas eu sugiro para quem está querendo trabalhar com transformação organizacional em qualquer nível, no nível da estratégia, no nível de pessoas, no nível de processos e inovação, é dar espaço para trás e começar a estudar a complexidade. Nós, na XI, vamos aprofundar o nosso olhar para a complexidade a partir da nossa experiência com o professor Alfredo, que saiu da Fundef, que é pós-doutor em física, apaixonado por transdisciplinaridade e complexidade, o Martim, que também é um professor que é especialista em topografia de redes, que é a ideia de complexidade a partir de tecnologia de informação. Então, logo eu vou trazer os dois aqui, a gente vai fazer um diálogo, e aí eles vão fazer a partir da ideia da física, a partir da ideia da tecnologia da informação, e eu com a minha experiência de gente, a gente vai aprofundar essa conversa de complexidade em um dos próximos episódios aí,
o professor Alfredo e Martim vão estar junto comigo. Eu queria trocar de cadeira agora e contar uma história de um outro lugar aqui para falar de complexidade, do meu lugar de pai da Ananda. Tem 2 filhos, tem a Ananda e tem o Pedro, e a Ananda tem sido uma grande professora de complexidade para mim e de rever os pressupostos de educação e como a educação influencia as escolhas de futuro. A Ananda hoje é uma educadora, professora de yoga, trabalha com cura, fazendo as medicinas de óleos essenciais. Mas eu queria contar uma história que eu já contei algumas vezes, mas que de alguma forma, aqui nesse lugar de pai, me colocou numa outra perspectiva quando a gente fala em incerteza e emergência. A Ananda, ela terminou o ensino médio em São Leopoldo, foi fazer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Ciências Sociais, e lá ela se envolveu em vários movimentos e vários engajamentos sociais, até que ela decidiu sair com o companheiro dela de bicicleta pelo Brasil. Então ela resolve sair de Porto Alegre, e eu, como pai, fiquei desesperado no primeiro momento, até que eu, num determinado... E aí ela estava chegando em São Paulo nesse momento, até que num determinado momento eu tive esse insight, que é uma das coisas da complexidade, que é sempre dar um passo para trás antes de ter certeza sobre as coisas. E falei, se fosse um amigo meu falando que a filha dele tinha feito esse movimento, eu estaria achando muito legal. Como é minha filha, por que eu não estou achando legal? Né? Então, já tinha feito essa diferença entre a minha parte pai e a minha parte dos meus valores e minha visão de mundo. Quando a Ananda chegou aqui em São Paulo, a gente pedalou juntos. A gente foi de São Paulo até Ubatuba, juntos pedalando. E eu, na realidade, fiz um movimento, que é outro ponto importante aqui de complexidade, que ao invés de você projetar o que você acha que é o mundo, você entra no mundo, você entra na organização, você entra primeiro numa realidade, para dessa realidade começar a dar sentido para o que está acontecendo. Mas esse é um ponto fundamental para entender complexidade, por isso que a Ananda é uma grande professora, e em uma das conversas que a gente teve muitas conversas de reconexão, reaproximação, e hoje a gente é bem amigo. A Ananda foi estudar, diferente do que eu falei no começo desse episódio aqui, do modelo de escola mais cartesiano. Eu e a Fernanda, a mãe da Ananda e do Pedro, a gente queria uma educação diferente, e eles estudaram em uma escola construtivista. E a Ananda, com 5 anos de idade, pediu de aniversário um livro de poesia da Cecília Meirelles. E eu sempre conto essa história. E aí a Ananda fala, pai, você colocou a gente numa escola construtivista para criar uma visão de mundo diferente. Agora a gente fica adulto olhando para esse mundo diferente. O que você queria, né? Então, ela tem sido uma grande professora de complexidade. Confesso que às vezes me deixa com o coração na mão pelas escolhas de vida e que ela faz. Mas desse lugar de pai tem me ajudado muito a suspender os meus pressupostos, que é um ponto crucial na experiência com a complexidade. Quando a gente olha para a organização, a gente olha para este lugar que não é o olhar dos últimos 150 anos, é um novo olhar, mas ele é muito novo e muito recente, e, portanto, que a gente olhe com parcimônia, sem se levar tão a sério, mas sem abrir mão de criar novos pressupostos e novos, para que a gente possa transformar as organizações em efetivamente organizações que transformem a sociedade. A gente vai encerrando mais esse episódio do Metadoxos. Hoje a gente tratou um pouquinho da minha história, de como eu fui vivendo complexidade e incorporando isso no trabalho e no trabalho da Xi. Eu sugiro que, como eu falei, quem quiser conhecer um pouquinho mais do tema, se aprofundar, e quem lê inglês, olhar para o Cognitive Edge, o David Snowden, olhar para o trabalho do Edgar Morin em complexidade e transdisciplinariedade, vai se inspirar, e é um bom lugar para começar. E à medida que vocês forem tendo pontos de vista diferentes, perspectivas, perguntas, por favor, vão interagindo, porque isso vai enriquecer a nossa conversa e o nosso papo, porque no fim, todo mundo está certo até certo ponto.